Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, as perguntas número 261 e 262. Esta parte do Livro dos Espíritos falam sobre as escolhas dos espíritos relacionadas às suas próprias provas, as provações, as expiações, como é que os espíritos agem para poder escolher o tipo de prova, como ele vai viver neste mundo aqui, enquanto encarnados. E na pergunta 261, Allan Kardec perguntou aos espíritos: nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade e etc.? E os espíritos responderam: certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Então, meus prezados amigos e amigas, na resposta à questão 261, é muito simples a visão dos espíritos, onde cada pessoa ele tem a tendência a agir diante das suas provas de uma determinada maneira. Uns usam as provas para tornar-se pessoas melhores, outros se revoltam, outros não compreendem a natureza das próprias provas, acabam prolongando o tempo de sua própria libertação. Os espíritos usam seu conteúdo mental, as suas emoções, as suas tendências para tomar decisões. E quando conseguem tomar decisões acertadas, eles podem diminuir o tempo da sua evolução, do seu processo de tomada de consciência e de sua libertação da necessidade das encarnações. E é interessante quando eles dizem que alguém pode pedir a prova da riqueza. A provação da riqueza é uma das mais difíceis, porque de posse da riqueza o espírito tem poder. E ao usar esse poder, se não tiver sabedoria, ele pode complicar muito a sua vida, criar laços de ódio, criar muitas situações de arrogância, comportamentos arrogantes, comportamentos degenerados e também o acesso aos prazeres. E quando o espírito foca a sua mente na busca dos prazeres e com a realização que o poder material dá a esse espírito, ele pode complicar muito a sua vida. Porém, isso não é obrigatório. De posse da riqueza material, muitos espíritos se tornam muito melhores. Tornam-se pessoas muito boas, capazes de fazer grandes coisas por si mesmos e por todas as pessoas que estão à sua volta. Então não é a posse o problema é como eu vou agir diante da posse ou da ausência da posse. Porque muitos, quando pedem a prova da pobreza, quando estão vivenciando essa prova, podem também se tornar espíritos revoltados, podem partir para o crime, para satisfazer aquilo que não têm, aquilo que vieram para não ter, para poder aprender sobre a humildade, acabaram desvirtuando esse caminho, tornando-se espíritos degradados pela própria escolha. Mas na pergunta 262, Allan Kardec pergunta: como pode o espírito que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? É preciso entender a questão, né? Como é que pode um espírito simples e ignorante pedir provas, mesmo já tendo de antemão a ideia de que aquilo vai ser muito difícil?
Vai ser muito complicado para ele sair-se bem diante de experiências muito duras. E os espíritos responderam: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha, é só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho para desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. É muito interessante essa pergunta e também a resposta. Isto aqui se encaixa perfeitamente naquela condição onde o espírito ele pede uma prova muito dura, mas ele está sob a proteção dos pais. Então os pais são pessoas de ótimo comportamento, que educam esse filho, que procuram direcioná-lo para o caminho do bem. Mas chega num determinado momento em que os pais perdem a influência sobre os filhos, eles vão crescendo, passam pela adolescência, chegando à fase adulta, eles fazem suas próprias escolhas, já fora da capacidade dos pais poderem direcioná-los. E é aí muitas vezes que eles formam a sua queda espiritual, porque escolhem maus caminhos, maus comportamentos, porque ele não foi capaz de passar pela prova. Ele tinha uma prova e nessa prova estava determinado que ele ia passar por uma prova difícil, por uma experiência difícil, mas ele teria um suporte de conhecimento dos pais, direcionamento dos pais, direcionamento de uma religião, mas quando chegou na hora dele viver a própria vida de acordo com suas próprias escolhas, ele acaba fazendo escolhas completamente contrárias a tudo aquilo que ele recebeu dos pais e também a todas as influências que o conduziram até ali. Como a tendência dele era escolher o mau caminho, ele partiu para essa direção pela sua própria escolha. E na pergunta 262A, Allan Kardec perguntou: quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? E os espíritos responderam: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo em que lhe sirva de expiação. Interessante, né? Os espíritos perguntaram se Deus impõe a alguém uma reencarnação provacional, por exemplo, ou uma encarnação expiatória. Esta imposição, você não tem escolha, não tem como escolher. Os espíritos responderam num primeiro momento que Deus sabe esperar e não apressa a expiação. Todavia, ele pode também impor em certas circunstâncias. E estas circunstâncias normalmente estão afeitas a espíritos que perderam completamente a capacidade de fazer escolhas sobre as suas próprias vidas. São espíritos que estão habitando as regiões umbralinas e nessa situação eles decaem para uma loucura. Eles não conseguem ter raciocínio suficiente para fazer escolhas. Eles não são capazes de entender a necessidade de evoluir, de crescer, de sair da própria situação, porque enlouqueceram, estão vivendo um processo de perturbação mental. E nesta situação, sendo que muitos destes espíritos podem ter decaído tanto que eles até perderam a forma humana, são os espíritos que estão na forma animal, nos processos de zoantropia, ou estão na forma de lobo, na transformação chamada de licantropia, ou a perda completa de qualquer forma distinguível, como é o caso dos ovoides. Esses espíritos estacionaram num degrau da evolução completamente subjugados por maus sentimentos, normalmente derivados do ódio e do egoísmo. E nisto eles perdem a capacidade de fazer escolhas,
Nesta situação, Deus, através da natureza, vai fazer com que estes espíritos reencarnem, muitas vezes em tentativas mal sucedidas, como é o caso de nascimentos com deformações que não sustentam a vida, relacionados muitas vezes a abortos espontâneos, em que o espírito não desenvolveu a capacidade de organizar uma forma que pudesse sustentar a própria vida, e isto vai se repetindo até que ele melhore um pouco a sua condição e possa então nascer de uma forma absolutamente saudável. Mas isto a natureza impõe, porque ele perdeu a capacidade de fazer escolha. E nesta imposição ele vai receber a assessoria dos espíritos trabalhadores do plano espiritual, um ramo da medicina espiritual que cuida exatamente dos processos de reencarnações difíceis, para espíritos que estão passando por um processo de reencarnação dolorosa, normalmente direcionados pela imposição da natureza, eles então vão ser totalmente assistidos pelas equipes espirituais trabalhadoras que são técnicos especializados apenas nesse tipo de reencarnação. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo de hoje, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.